Olá! Hoje vamos fazer mais um modelo de boina, ideal para iniciantes. Coloquei na máquina 40 pontos, iniciei com barra limpa e um fio de separação. Esse fio facilita a retirada da barra limpa. É um fio resistente. Esse aqui é Mercê Crochê, mas pode ser qualquer outro tipo de fio fino e bem resistente. O fio não solta a felpa. E quando se trabalha com lã, às vezes, ao tirar a barra limpa, fica restinhos da barra limpa, no trabalho mesmo, e mancha. Ele é difícil depois de limpar. Por isso que eu uso esse fio de separação. Bom, vamos começar fazendo o círculo básico. Carro em suspenso, pontos elevados à esquerda. Eu vou elevar 2 pontos, 2 agulhas a cada 2 carreiras. Carro à esquerda, volto à direita, elevo pontos. Sempre 2. 2 de cada vez. Vamos começar fazendo gomos. Cada partezinha dessa é um gomo. Vou elevando pontos até chegar aqui embaixo, sobrando 2 agulhas. Se precisar usar peso para segurar melhor o trabalho, cheguei nas últimas 2 agulhas, tiro o carro do suspenso, levo para N, a posição normal de trabalho, faço 2 carreiras. Essa agulha não quis trabalhar. Na esquerda, continuo agora fazendo o segundo gomo. Esse é um gomo. Coloco o carro no suspenso novamente, coloco no H e começo a elevar 2 agulhas de novo. Estamos fazendo o segundo gomo. Aqui nós vamos tecer 9 gomos para fechar todo o círculo central. É um trabalho repetitivo. Elevo as agulhas, 2 carreiras. Elevo novamente 2 agulhas, 2 carreiras. Até eu chegar aqui embaixo com 2 agulhas apenas. Faço 2 carreiras tirando do suspenso e começo um novo gomo. Assim, eu vou fazendo 9 gomos ao total. Feitos 9 gomos, agora costuro em ponto invisível, pelo avesso, aproveitando os fios de término ou de começo, ajudam a fazer essa limpeza também. Ponto invisível é o ponto da meia, da ponta da meia, que costuma ser costurado nesse ponto aqui, pelo avesso.
De preferência, uma agulha de tapeçaria, ou seja, aquela que não tem ponta. Pego no primeiro ponto e o primeiro ponto do outro lado também. Seguro os fios de barra limpa, os fios de linha de outra cor aqui, para não incomodarem. Vou para o segundo ponto da parte de cima, retorno no primeiro ponto que saiu o fio antes. Vou no segundo ponto, retorno no ponto anterior lá em cima. Terceiro ponto e volto para esse de onde o fio saiu, dando uma tensão no fio que não fique nem muito repuxado, nem muito folgado, para que esse ponto invisível fique invisível mesmo. Se eu deixá-lo folgado dessa forma, depois que eu tiro a barra limpa, vai se enxergar onde era a costura. Eu não posso, eu tenho que dar uma puxadinha, mas não demais. Observo sempre os pontos que foram feitos pelo carro, pela máquina, e observo se a minha carreira aqui está acompanhando essa mesma forma, nem muito puxado, nem muito folgado. E vou fazendo assim até em cima. Termino, tiro as barras limpas. Para continuar o trabalho, eu preciso que aqui esteja todo costurado. Esse é o nosso círculo central. Fechado, a costura invisível se tornou invisível. Eu deixei o buraquinho aqui no centro para colocar um cordonê duplo, para ficar um detalhe bem bonitinho. O total dele em centímetros deu 28. Aqui eu tenho 3 opções de acabamento. Fazer uma barra dupla e costurar, franzindo, prendendo por baixo. Então, ele ficaria essa parte no topo e o acabamento segurando para baixo. Segunda opção, fazer uma barra simples na frontura, uma barra de uma certa altura, não precisa ser muito grande, 20 carreiras, aqui em 2 fios de industrial, 20 carreiras dá uma quantia suficiente. Também costurar por baixo, ou fazer como nós vamos fazer esse modelo aqui, apenas na parte da máquina. Então, voltando para a máquina, vamos trabalhar. Coloco 3 agulhas para trabalho. Eu vou fazer o acabamento em outra cor. Na mesma regulagem, 6, que nós fizemos a parte central. Chamo mais uma agulha de cada lado. E mais uma agulha de cada lado. Então, eu fiquei com 7 pontos para trabalho aqui. Pego a peça pelo lado avesso e um transportador de 2. Na parte de baixo, eu vou achar laçadas, 2 laçadas, e coloco. Como eu tenho 7 pontos, eu coloco em 2 agulhas. No carro, aperto o último parte. Faço 2 carreiras. Nova laçada, novas 2 laçadas, coloco sobre a mesma agulha. Vou achando laçadas e colocando sobre as mesmas agulhas.
Quando eu estou com o parte acionado, uma carreira ele trabalha e uma carreira ele passa o fio por cima, sem trabalhar. Isso vai dando um efeito de encolhimento na lateral dessas agulhas trabalhadas. Então ele enrola para dentro e o acabamento fica bem bonitinho. Vou apanhando laçadas e colocando na agulha central. Faço isso em toda a volta. Quando eu chegar no final aqui, faço a mesma coisa. Eu tinha 3 pontos no início, foram aumentados 2 de cada lado e depois 2 de novo. Então, cheguei a 7 agulhas. No final, eu vou chegar diminuindo para conseguir fazer 3 agulhas e sobrepor um acabamento sobre o outro para ele encobrir. Mas, por enquanto, eu vou achando laçadas e tecendo 2 carreiras de cada vez. Achando laçadas e pondo no trabalho. Pode ser feito em qualquer tipo de máquina e também por iniciantes, porque ele é simples. E depois, no final, você vai ver o efeito que ele dá. Muito bonito. Rápido de fazer e econômico. Com tantas qualidades, não dá para deixar de fazer essa boina, ou toquinha, ou gorro, como queira chamar. Eu chamo de boina. Cheguei no final. Agora, diminuo um ponto de um lado, um ponto do outro, desligo o parte, diminuo mais um ponto, e remalho ou com a agulha ou com o remalhador. Assim, na costura, um fica por baixo, outro por cima. Prendo ele bem e ele fecha o acabamento todo. Agora, com essas 3 agulhas mesmo, nós vamos fazer um cordonê. Também em cor clara, para combinar com o acabamento. Aperto o primeiro parte e vou fazer um cordonê pequenininho. Esse já é o suficiente. Remalho para colocar no meio, naquele buraquinho central que nós deixamos aberto. Então, ele vai ser duplo, dobradinho assim. Venho aqui naquele buraquinho que foi deixado. Passo as 2 pontas e arremato pelo lado avesso, que já foram deixados fios de sobra. Aí ele fica esse detalhezinho bem bonito. Eu vou terminar esse acabamento costurando aqui por baixo e fazendo a limpeza aqui, sobrepondo um lado com o outro. E já mostro esse trabalho pronto para vocês. Esse é o trabalho que nós concluímos.
o detalhezinho aqui em cima colorido, fica muito bonitinho. Também poderia ser um botão, ou um pompom, ou terminar em nada, fechando aquele buraquinho do início com a linha de acabamento, quando terminamos a costura invisível. O detalhe dele com essa barra em outra cor fica muito bonito e combina também com outros detalhes. Caso queira colocar uma florzinha ou um laço, algum outro enfeite, também fica bem bonitinho. Esse é um modelo simples, é um modelo infantil. Como fazer para calcular modelos maiores? Aqui foram 9 gomos. Tamanhos maiores é aconselhável fazer mais gomos, além de colocar mais pontos. Nessa foram 40 pontos do centro até a extremidade. 40 pontos deu 28 centímetros de circunferência no círculo central, antes de virar e colocar esse acabamento. Aqui embaixo deu 18 centímetros com o acabamento, ou seja, 36 centímetros de circunferência da cabeça de uma criança. Como ele estica um pouco, ele cede um pouco, mas não em exagero. É o suficiente para passar, segurar na testa da criança, que ela fique ali e não caia no rosto também, né? Então, como fazer para calcular? Põe mais pontos do que 40 para tamanhos maiores e faz mais gomos. Pode ser 10, pode ser 11, 12. Quanto mais gomo você coloca, mais pontos vai ter aqui embaixo para fazer esse acabamento. Logo, o acabamento vai ter mais elasticidade, vai ter mais carreiras também. Essa é para uma criança pequena. Para tamanhos maiores, aumenta a quantia de pontos, aumenta a quantia de gomos também. Certo? Nossa ideia, então, para hoje é uma boina bem simples, feita em qualquer tipo de máquina, mesmo por principiantes. Bom trabalho!